Olá, pessoal. Carmen Reis sou eu e eu quis gravar novamente para contar para vocês, compartilhar com vocês, na realidade, uma experiência que há muito tempo atrás minha mãe contava para nós que ela via, né? Isso é uma coisa espiritual. O meu pai, quando era vivo, quando mais novo, ele trabalhava como dentista e a minha mãe trabalhava para ele como a secretária dele. Então, ela ajudava, era a ajudante quando fazia qualquer procedimento dentro do consultório. Então, a minha mãe contava muito para nós que quando meu pai fazia o atendimento odontológico e ela estava ajudando ele, aliás, ela enxergava atrás do meu pai um vulto branco escorado nas costas dele, quer dizer, como se estivesse abraçando ele. É difícil de eu fazer para vocês a posição, mas ele estava inclinado fazendo o procedimento e esse espírito estava nele. Minha mãe contava muito isso para nós, né? E ela contava bastante que toda vez que ele ia atender, fazer o procedimento odontológico e que ela fosse ajudar ele, ela enxergava esse vulto branco sobre ele. Ela dizia que de repente era um tipo de um protetor ou uma espécie de um espírito orientando ou ajudando ele no procedimento que ele estava fazendo. Ela contava muito isso. Minha mãe era muito espiritualista, muito espírita, né? Ela acreditava muito nisso. Outra coisa que ela contava pra gente também, que eu vou explicar para vocês assim, antes de contar o que ela contou para nós também. Meu pai tinha um tipo de uma biblioteca particular, então era enormidade de livros, então tinha armários assim que era de cima a baixo era os livros. Era o amor da vida do meu pai, era aqueles livros. E o meu pai tinha mania de sentar assim num sofazinho que tinha. Eu era bem criança, ou talvez nem era nascida. E ler, ficar lendo. E a minha mãe contou uma vez para nós, quer dizer, para mim pelo menos, que o meu irmão, quando ia para o banheiro ou ia para passar pela sala, ele enxergava o meu pai, né, o nosso pai, lendo. Mas não era o pai, né, físico, né, era o espírito dele sentado ali, lendo, ali. Entende? São experiências, são coisas que aconteceram assim que a minha mãe contou para nós. Só que assim, ó, eu não consigo me lembrar exatamente como foi que aconteceu tudo isso, porque faz muitos anos. Gente, faz assim enormidade de tempo. E quando ela me contou, eu contava para nós, não só para mim, mas para os meus irmãos, eu era muito pequena. Então, muita coisa eu não me lembro, sou sincera em dizer que eu não me lembro, né? E ela contava para nós isso. Então, e a minha mãe, ela criou nós sempre sabendo o seguinte, que religião, política e futebol não se discute. E que religião, todas elas falam de um só Deus. Seja espírita, seja metodista, seja católica, o que seja, fala somente de um Deus. Tem muita gente que não acredita no espiritualismo, no espiritismo, mas a minha mãe criou nós assim. E eu tive muitos estudos, né? Então dizem que a gente, quando não vai por amor para Kardec, né, para o espiritismo, a gente vai pela dor. E eu fui pela dor. Quando eu comecei a frequentar o espiritismo, eu fui pela dor. Quando eu perdi minha filha. Tá? Então, assim, a minha mãe contava muitas experiências que ela teve.
Ela teve várias outras experiências que algum dia ou outro eu conto para vocês. Mas o que mais assim marcou assim na época foi esse fato assim, né? De repente até meu irmão não se lembre disso, de que ele ia para o banheiro ou passava pela sala, o que seja, e enxergava meu pai sentado ali, lendo o livro. Porque meu pai tinha costume de fazer isso aí, né? Então, todos nós somos acompanhados por nosso mentor, né, e por espíritos amigos. E existe também um velho ditado que eu sempre aprendi e eu sigo sempre: orai e vigiai. Se você tiver com o coração limpo e a mente sã, e Deus no teu coração, tudo é mais fácil. E que nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos na evolução. Então, a gente tem que aproveitar a vida o máximo, gente. O máximo. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse tipo de experiência que a minha mãe teve, que meu irmão teve, que eu quis compartilhar. Eu também já tive várias experiências espíritas, né, espirituais, mas só que quando eu enxergo as coisas, eu enxergo assim de relance, né? Eu sou uma pessoa que eu vejo assim de relance, ou mais eu sinto ou eu sonho, né? Ou são coisas assim esquisitas que às vezes acontecem comigo que eu fico pensando, o que será, né? Mas eu sou sincera em dizer que eu não gosto muito de me aprofundar no lado espírita. Porque por mais que você procure explicação, por mais que o espiritismo te dê a lucidez das tuas dúvidas, sempre fica um ponto de interrogação, né? Então, eu acredito muito em Deus. E eu sei que se eu tenho Deus no coração, nada eu posso temer, nada eu temo. E eu tenho que entender que tudo que eu estou passando aqui, dificuldades, perdas e outras coisas mais, é que são provações e de repente é o meu karma. E a gente tem que se conformar com isso ali. Não se revoltar. Eu confesso que muitas vezes eu me revoltei contra Deus e perguntei por quê. Que tudo aquilo que eu já fiz em outras vidas eu já devo ter pago até com juros e correções. Mas de repente não é bem assim, né? De repente não é bem assim, de repente tu tem muito mais coisas para, não digo pagar, mas para resolver no lado espiritual. É isso que a gente tem que entender, tá? Então eu deixo para vocês esse tipo de experiência, esse compartilhar com vocês, né? Meu pai e minha mãe já não existem mais, né? Mas tem coisas que a minha mãe passou para nós que eu me lembro, não tudo, porque eu também já tô com 60 anos, nem tudo eu consigo me lembrar do que passou na minha vida, né? Também eu já fui computador, hoje eu já não sou mais, tá? Então eu agradeço a atenção de todos vocês, uma ótima tarde, um ótimo fim de semana para todos.